A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em 1 Samuel, capítulo 14 e o versículo 15. 1 Samuel, capítulo 14 e o versículo 15. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram até a terra, e estremeceu porquanto era tremor de Deus. O que a irmã está entendendo essa palavra, meus irmãos, é que Deus hoje, meus irmãos, está colocando temor no meio do teu perseguidor, meus irmãos. Que Deus hoje, meus irmãos, vai colocar temor naqueles que perseguem a mim e a você, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que não temem a Deus, meus irmãos. Que acham que Deus não existe, meus irmãos. Que eles se acham o próprio Deus, meus irmãos. Aí quer perseguir a mim e a você, meus irmãos. Quer, né? Fazer de tudo para trair você da presença de Deus, meus irmãos. Mas só que Deus está aqui para dizer, meus irmãos, que Deus não vai permitir mais não, meus irmãos. Que Deus vai colocar temor no meio do teu perseguidor, meus irmãos. Nem que para isso Deus tem que colocar no leito, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que só aprendem quando, né, acontece algo com elas. Porque por enquanto que tá tudo bem, tá tudo bom, não aprende não, meus irmãos. Aí é necessário Deus colocar no leito, meus irmãos, para que elas venham temer a Deus. Para que elas venham saber que Deus existe, meus irmãos. Para que elas venham temer a Deus. Porque tem pessoas, meus irmãos, que não temem a Deus, que acham que Deus não existe, porque elas se acham o próprio Deus, meus irmãos. Aí é preciso Deus fazer isso, colocar no leito, meus irmãos, para que elas venham clamar por Deus, meus irmãos, para que elas venham saber que Deus existe. Aí muitas vezes Deus coloca até uma enfermidade que os médicos não descobrem o que é, meus irmãos. Porque é só Deus que vai curar, para que elas venham saber que Deus existe e temer a Deus, meus irmãos. Porque Deus ele é justo, meus irmãos, Deus ele é fiel. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenham uma boa tarde e um ótimo sábado para todos.